O dia de finados. Você já perdeu algum parente nesses últimos anos? Qual foi a sua experiência com o parente que você no caso, teve? O parente, no caso, que morreu. Você sente saudade da pessoa que você tanto teve na sua vida? No caso, um amigo, um avô, uma avó, uma tia, um tio, até mesmo seus pais? Bom, o dia de finados no Brasil, que sempre se comemora dia 2 de novembro, é uma das datas mais tristes, mais memoráveis, porque afinal de contas é basicamente a data onde a gente lembra, com bastante carinho, algumas pessoas que morreram, seja da nossa família, seja da família dos nossos amigos e por aí vai. Mas você já parou para pensar que algumas mortes são tão lembradas aqui no Brasil que simplesmente muita gente não esquece de jeito nenhum? Você vai ver hoje, no dia em que eu estou gravando, dia de finados, mas eu vou postar esse vídeo alguns dias depois. Você vai ver hoje algumas mortes que abalaram o Brasil. Mortes de celebridades, de pessoas famosas, ou até mesmo que você que está nos assistindo conheça bastante. Bom, eu sou o Anthony Reinaldo e você é muito bem-vindo ao canal E a Todos Curiosos. E para começar o nosso vídeo falando sobre 8 celebridades que morreram, que abalam o Brasil até hoje, vamos começar por um dos apresentadores mais queridos do Brasil e que morreu de uma forma completamente inesperada, que foi o Gugu Liberato. O apresentador da Record e também do SBT teve um acidente doméstico em novembro de 2019, onde morava, no caso onde teve um domicílio em Orlando, nos Estados Unidos. Acabou tendo um acidente onde caiu de uma altura de 4 metros, acabou batendo a cabeça no chão e logo em seguida foi para um hospital em Orlando, perto da sua casa. Porém, mesmo levando o apresentador por lá, por esse hospital, acabou infelizmente morrendo por morte cerebral no dia 21 de novembro de 2019. Gugu Liberato é até hoje um dos grandes apresentadores da televisão brasileira e sua morte repercutiu muito a partir do momento que sua família divulgou uma nota oficial dizendo que ele tinha morrido. E até hoje muita gente sente falta, porque ele era um dos apresentadores mais queridos, engraçados e divertidos da televisão brasileira. Ainda continuando na televisão, vamos agora partir para 28 de dezembro de 1992, onde a filha da Glória Pérez acabou morrendo por conta de golpes de tesoura de um casal. Vou te explicar essa história. Estava tendo uma novela escrita, obviamente, pela Glória Pérez, onde a filha dela, Daniela Pérez, estava então atuando. Foi então que o colega de profissão dela, juntamente com seu namorado, após uma das cenas que foram exibidas, simplesmente não aguentou muito dessa questão de temos um par romântico, diga-se de passagem, na novela, e por isso, por causa exatamente do ciúme e também da inveja dos dois, principalmente do ator que faz o par romântico com a Daniela Pérez e o namorado dele, acabaram se irritando bastante com essa questão das cenas que foram exibidas, e Daniela Pérez, filha da Glória Pérez, morreu a golpes de tesoura pelo casal. Esse crime repercute até os dias de hoje e abalou basicamente todo mundo da televisão brasileira, porque ninguém esperava uma jovem atriz morrer tão cedo assim. Nossa terceira morte que acabou ocorrendo não é em si uma pessoa, mas sim um grupo, nesse terceiro tópico. Bom, estamos falando dos Mamonas Assassinas. Exatamente. Os Mamonas Assassinas que se formaram ao longo mais ou menos entre 1994 e 1995, lançando então um álbum apenas e algumas músicas históricas que eles tiveram ao longo de mais ou menos mais de um ano de fama. Porém, em 1996, para ser mais exato,
2 de março de 1996, eles estavam voltando, né, de um show que foi feito em Brasília, até que no trajeto, né, simplesmente indo para São Paulo, acabaram batendo em uma árvore, né, acabaram se perdendo no meio do caminho, né, porque já era noite quando o acidente aconteceu, por volta de 11 horas da noite. Acabaram batendo em uma árvore, era uma região de mata, de floresta, e todos os integrantes, né, do grupo e o piloto acabaram morrendo na hora, abalando o mundo da música até os dias de hoje, né, mesmo que já tenha se passado quase 3 décadas. E para muita gente era uma banda bastante promissora, né, já que nos anos de 1994 e 95 lançaram músicas icônicas que são conhecidas, né, pelo seu tom engraçado, divertido e bastante memorável, mas infelizmente acabaram partindo muito cedo. Os quarto, né, item da lista, Roberto Marinho, o fundador, né, da TV Globo. Para quem não sabe, né, a TV Globo foi fundada, né, por Roberto Marinho em 1965. Ele que foi um dos grandes empresários e jornalistas brasileiros e foi um dos caras mais empreendedores e poderosos do século XX. Ele morreu em 2003, né, para ser mais preciso, em 6 de agosto de 2003, vítima de um edema pulmonar, já que ele estava, né, bastante idoso já, né? Ele já tinha 98 anos nessa época. Claro, né, que abalou muita gente, né, da televisão brasileira, o pessoal que trabalha com jornalismo, principalmente o pessoal da Globo, porque afinal de contas ele foi o criador, né, da Globo, que é uma das emissoras, né, mais poderosas e gigantes do Brasil, e repercute até hoje, né, a morte dele, visto que afinal de contas ele era um dos caras mais sensacionais, né, que tinha, né, dentro dessa revolução que a gente teve das emissoras no século XX. Número 5, meus amigos. Edson Arantes do Nascimento, mais conhecido, né, como Pelé. Afinal, quem não conhece Pelé, né? Ele morreu já tem quase 2 anos, no dia 29 de dezembro de 2022, vítima de falência múltipla dos órgãos, visto que ele já tinha, né, um câncer. Foi um dos caras mais revolucionários, né, não só do futebol brasileiro, mas também do futebol mundial. Afinal de contas, ele, para muita gente, né, para a imprensa, para os jornalistas, para o mundo, ele é o maior jogador da história do futebol e considerado, né, simplesmente um dos melhores atletas do mundo. Afinal, quem iria pensar, né, que os 3 primeiros títulos de Copa do Mundo que o Brasil tem, né, de 5, viria basicamente na mão dele, né? E foi uma das mortes mais tristes, né, de todos os tempos, porque afinal de contas, né, o Edson Arantes do Nascimento, né, tinha uma vida bastante regular, né, depois que se aposentou do futebol, se despediu dos gramados, né, era um cara bastante feliz com sua família, feliz também no time dele, o Santos. Tanto é que o Santos e outros times do Brasil prestaram homenagens, até mesmo a própria CBF, no dia da morte dele, que para muitos, né, é a morte mais triste do esporte mundial. Partindo para o mundo da música agora, né, vamos falar de Marília Mendonça, uma das artistas mais ouvidas, né, nas plataformas de áudio e de música dos últimos anos. Em 5 de novembro de 2021, ela pegou um táxi aéreo em Goiás e com destino a Caratinga, Minas Gerais. Porém, faltando poucos quilômetros, né, para poder chegar ao destino final, infelizmente o avião dela, né, na verdade o táxi aéreo, acabou, né, se enrolando nos fios de uma energia elétrica, de uma rede de energia elétrica, e o avião acabou caindo, né, perto de uma pequena cachoeira, né, um pequeno riozinho no caso, né? E aí com isso
né, poucas horas depois foi noticiado pelos bombeiros que ela tinha morrido juntamente, né, com o copiloto e alguns membros da sua assessoria e administração da sua carreira, onde até nesses dias de hoje repercute muito, né, e causa muitas dúvidas a respeito sobre a morte dela. Afinal de contas, né, era uma das artistas e cantoras mais incríveis, né, do Brasil. Tinha menos, né, de 30 anos. Depois a produção vai botar aqui qual a idade que ela tinha, né, quando ela acabou morrendo. Com isso, né, deixa saudades muita gente. Tanto é que no dia do acidente várias homenagens de outros cantores, né, repercutiram também, assim que o momento é que foi divulgado na morte dela. Em 13 de julho de 2002, Claudinho, da dupla Claudinho e Buchecha, acabou falecendo num acidente de carro. Na verdade, um dia antes, né, o carro que ele estava acabou perdendo o controle, né, saiu, né, da pista onde ele estava vindo, né, de São Paulo. Esse acidente aconteceu no Rio de Janeiro, e uma das cidades, né, da Baixada Fluminense, acabou sendo internado no hospital, e um dia depois, né, que no caso foi dia 13 de julho de 2002, no período da manhã, acabou sendo confirmado a morte dele. Muita gente, né, gostava bastante dele e também do seu parceiro, por conta das músicas fantásticas, né, que eles produziam, e repercute essa questão, né, essa questão até hoje, principalmente que recentemente a mulher do Claudinho pediu uma indenização milionária, né, devido a tudo que aconteceu com o cantor e também com o túmulo dele, né, recentemente. E o nosso último item da lista, né, o item número 8, aconteceu em pouquíssimo tempo, né, que foi a morte do Senhor Abravanel. Silvio Santos morreu em 17 de agosto de 2024, né, tem pouco tempo, né, que ele morreu vítima de uma broncopneumonia. E essa morte vai repercutir durante muito tempo, porque isso afeta o SBT até hoje, né. Muita coisa teve que mudar, né, no SBT devido à morte do Silvio Santos. Era uma das pessoas mais incríveis, né, do mundo, além de, né, ser um bilionário completamente bem formado aqui no Brasil. Ele era um dos bilionários mais bem formados, né, e também um dos mais conhecidos, né, do Brasil, e principalmente pela televisão brasileira, onde fundou o SBT em 1981. E com isso, né, depois da morte, né, do Silvio Santos, as filhas dele teve que tomar conta atualmente do SBT, né? Tanto é que imprensa, as filhas, todo o pessoal que trabalhou no SBT, dentre outras pessoas, prestaram homenagem, né, ao Silvio Santos, que faleceu aos 93 anos de idade. Bom, galera, o vídeo vai ficando por aqui, tá bom? Caso você tenha gostado, eu posso fazer até mesmo uma parte 2, porque tem diversos famosos no Brasil que acabaram morrendo, né, que são repercutidos até hoje. Eu vou ficando por aqui, né, e desejo toda a solidariedade do mundo a vocês que perderam alguns de seus parentes. É isso daí, vou ficando por aqui. Um beijo do gato e até mais, meu.